E se você gostaria de ter uma fonte de renda extra recebendo em dólar, trabalhando no conforto de casa de qualquer lugar do mundo, clique no link na descrição do vídeo. Sabe aquele exemplo assim, ó? Vou dar um exemplo assim bem comum. Duas pessoas, tá? Uma pessoa, ela vive uma vida incrível, ajudando as pessoas, não fez nada errado, tem família, tem trabalho, é honesta, é genuína, poxa vida, levou a vida toda cuidando da família, dos filhos, contribuindo com a sua sociedade, com a comunidade ao seu redor, com o seu entorno. Aí tem uma outra pessoa, ela levou uma vida leviana pra caramba, promíscua pra caramba, assaltou, matou, fez coisa errada. E uma, por exemplo, não aceitou Deus. Essa que fez as coisas certas. E morreu, você fala assim, cara, eu não acredito em Deus e tal. E a outra que fez tudo errado, matou, assassinou um monte de gente, no finalzinho da sua vida, aceita Deus. Já deve ter te perguntado essa questão, né? Mas essa é fácil. Responde aí, como é que funciona esse julgamento? É injusto? É justo? Abre um pouco a nossa visão sobre isso aí. Vamos lá, é porque você está falando de duas coisas diferentes. O ser humano, ele quer ser recompensado por boas obras. Mas a Bíblia não te promete isso. A Bíblia diz o seguinte, ó. Se você crer em Jesus e for batizado, você será salvo. Uma coisa é a salvação, ou seja, vida eterna. Outra coisa é a vida na terra. Ok. Então, se eu fizer boas obras na terra, trabalhar, ser um cara honesto, ser um cara justo, eu vou criar um legado na terra. Eu vou viver bem na terra. Eu vou mudar a vida das pessoas na terra. Mas a promessa para eu ser salvo não é eu fazer uma boa obra na terra. É eu aceitar Jesus e ser batizado. Então são duas coisas diferentes. Se eu faço boas obras na terra, faço tudo certo, eu tenho uma vida boa na terra porque eu estou cumprindo princípios. E se também eu aceitar Jesus e for batizado, eu ainda herdo a vida eterna. É por isso que o contrário pode acontecer. O cara viveu a vida toda na bandidagem, no final se converte e ele pode ir para o céu. Mas a vida dele foi bandida, foi vida de bandido, foi fugindo da polícia, foi dormindo no barraco. E o outro teve uma vida na mansão, uma vida boa, uma vida curtindo, e pode não herdar a salvação, não ir para a eternidade, porque viveu uma vida boa porque cumpriu os princípios bons na terra, mas não aceitou Jesus no final. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu procuro, o que eu prego, qual é a minha verdade? Viva os princípios, cumpra os princípios para você herdar as promessas aqui na terra, mas também não abra mão da eternidade. Boa. Então, se você consegue juntar os dois, aí, cara, é a vida perfeita. Hoje eu vivo uma vida super completa, com propósito, eu acordo feliz todos os dias, entendeu? Ontem à noite eu tava brincando de cavalinho com meus 4 filhos. Não tem nada que substitua isso, Joel. Não tem, cara. Não tem contrato milionário. Não te dá o mesmo arrepio de você estar com os teus 4 filhos em cima, brincando, aquela correria e tal. Então eu percebi o seguinte, olha só que louco. Tudo que eu preciso eu já tenho. O ser humano tá sempre correndo atrás de mais coisas, mas tudo que você já tem tudo que você precisa, cara. E tudo que você começa a conquistar a partir do que você precisa já é para transbordar na vida das pessoas. Isso é princípio. Certo. Então quando você começa a ter a mais por ganância, egoísmo, inveja, agora eu vou mostrar que eu posso, agora ele vai ver se ele vai continuar sendo o primeiro, eu vou ser o primeiro. Você está construindo a destruição de algo maravilhoso que você já construiu. Você vai destruir você mesmo. Agora, quando você faz para transbordar a vida dos outros, você está cumprindo o princípio, crescendo na terra, e se cumprir o mandamento, né, de eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, você está garantindo a eternidade. Por exemplo, eu não falo pra ninguém, a gente é amigo há anos, Negro, esses caras são meus amigos há muito tempo. Quando que eu falei pro Negro, cara, você tem que aceitar Jesus, hein? Nunca. Mas toda vez que você senta pra conversar com a gente, você vai na nossa casa... Esse é o nosso papo. Porra, cara, a gente fica... Eu fico... preciso conversar mais com esse cara. Não, então... Me explica um pouco mais. Explica essa história. Porque essa é a minha essência. Mas por que eu não falo, Negro, Joel, vocês têm que aceitar Jesus, hein? Por um motivo. Na minha cabeça, a melhor coisa que pode acontecer na vida do ser humano é ela aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque as pessoas ligam isso a uma religião. É por isso que elas têm resistência. Porque o que eu descobri é que ninguém tem nada contra Deus. As pessoas têm contra a religião. Perfeito. Contra a igreja, contra o movimento, sabe? Mas contra Deus, é muito difícil encontrar alguém que tem algo contra Deus. Mas, pra mim, a melhor coisa do mundo é aceitar Jesus, porque eu sei o que isso representou na minha vida. Por exemplo, eu não conseguiria lidar com meus próprios pecados. Entendeu? Com os erros que eu já cometi no passado, né? Quando a gente fala erros, tô falando de coisas que ferem a Deus, não crimes, né? Graças a Deus. Mas coisas que ferem a Deus, você sabe que feriu a Deus com isso? Eu não conseguiria lidar se eu não tivesse o perdão dos meus pecados. Para mim, o maior benefício de ter Jesus na vida é você olhar para o teu passado e
cara, não significa mais nada pra mim. Não ando em culpa, eu não ando em acusação, porque o apóstolo Paulo nos ensina isso, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se isso é a melhor coisa do mundo, qual é a melhor coisa do mundo para uma pessoa normal? Dinheiro. Todo mundo trabalha por dinheiro. Sim. Você já viu um milionário falando, mano, tudo bem, antes de a gente começar a conversar, cara, você tem que ser milionário, mano. Pô, vou te dar 10 milhões pra você começar, cara. Cara, ser milionário é muito bom, mano. Por favor, acredita em mim, cara. Pô, vamos lá no clube dos milionários, cara. Você precisa virar milionário. Você já viu isso acontecer alguma vez, cara? Nunca vi. Não existe. Se ser milionário é bom e ninguém fica falando por aí que é bom, te convencendo, por que se ter Jesus é maravilhoso, a gente quer ficar enfiando goela abaixo dos outros? Perfeito. Ou a pessoa vê na minha vida que Jesus é bom e vem comigo, irmão, então eu não tô pregando com o meu exemplo, aí quero ficar enfiando palavra nos outros? Não, tem que ser com o meu exemplo. Se a minha vida não é boa o suficiente para você olhar para mim e falar assim, cara, eu preciso de Jesus. Então, não adianta eu ficar falando. E é isso que eu tô vivendo, né? Não somos perfeitos, estou muito longe de ser, mas eu busco uma vida que as pessoas olhem para mim, vejam minha vida financeira, vejam meu espírito empreendedor, vejam meu trabalho, vejam minha família, vejam minha equipe, vejam meus amigos, vejam minha vida no panorama geral e falam, cara, eu queria isso. E aí elas descobrem, por causa de onde eu vim, por causa das improbabilidades e os impossíveis que eu passei na vida, que realmente tem algo a mais. E esse algo a mais é a fé em Deus. E é isso que eu quero passar com meus exemplos e não com as minhas palavras.